Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cláudio Bueno, ele que é arquiteto, xamã crístico, discípulo da Fraternidade Branca Universal, palestrante, faz os trabalhos de xamanismo crístico na Pax há 30 anos, e hoje ele vai falar sobre o Senhor Buda, o Senhor do Mundo. Este é um mês muito importante, mês de maio, que tem a ver com a energia de Buda. Então vamos dar boas-vindas ao Cláudio Bueno para que ele possa estar aí compartilhando conosco a teoria nesta tarde fria de São Paulo. Vamos lá, afinal é outono, né? Bem-vindo, Bueno. E amanhã eu estou aqui às 5 horas falando sobre paz. Tudo bem, Bueno? Bem-vindo. Obrigado, Carmen. Tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem, né? O tempo deu uma virada, mas eu acho que está tudo dentro dos conformes, né? Claro. Bom, vamos começar então, né? Eu vou começar fazendo oração pelo Arcanjo Miguel, como eu sempre faço, e depois a gente começa a falar um pouquinho a respeito do tema de hoje, né? Vamos lá então, vamos ficar em silêncio, fechar os nossos olhos, entrar em contato com o nosso coração, tentando deixar nossa mente quieta, com a nossa respiração tranquila. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permite-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação, seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma, e a vós, Arcanjo Miguel, que és o protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós, que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bom. Bom, antes de começar a falar alguma coisa, eu queria avisar, né, que eu não vou falar, embora o tema chama-se Buda, o Senhor do Mundo, eu não vou falar sobre o Gautama, né, porque as pessoas podem confundir. Né? Eu não vou falar sobre Siddhartha, eu não vou falar sobre as quatro nobres verdades, e não vou falar nem da infância, nem da vida do mestre Siddhartha, né? Porque senão eu estaria falando sobre o budismo. Eu vou falar sobre o Buda, que na verdade a palavra significa iluminado, né? Que é, na verdade, a função mais alta dentro da nossa hierarquia aqui do planeta Terra, né? Então, o Buda que eu vou falar é sobre esse, não é o Buda Gautama. Porque se eu falar sobre o Buda Gautama, todo mundo tem informações, e aí eu estaria falando do budismo, e aí o budismo já sai um pouco, vamos dizer assim, daquilo que eu entendo melhor dentro das relações de irmandade daquele pessoal que faz parte do Trans-Himalaia, do que é onde se configura tudo, vamos dizer assim, a hierarquia que está sobre a Terra. Bom, já que eu vou falar sobre o Buda, eu não tenho condições de falar sobre o Buda sem falar sobre um personagem,
esteve muito presente nas nossas vidas, que é Sanat Kumara, né? Sanat Kumara, na verdade, deve ter sido uma, vamos dizer assim, uma referência a esse poder central, já que ele veio de Vênus e foi, na verdade, o que formulou o novo plano que foi instaurado aqui no planeta Terra. Ele é um ser que veio de Vênus, a Terra, depois que ela caiu pela segunda vez, através daqueles que estavam aqui e participavam já, que a primeira vez foi através de Atlântida, a primeira vez através de Lemúria, a segunda vez através de Atlântida, e na terceira vez ia ser dissolvida o planeta Terra para formar uma outra, vamos dizer assim, uma outra configuração, quem sabe até em outro planeta. Ele entrou dentro da Confederação Intergaláctica, dentro do Logos planetário do qual nós participamos, e falou assim, olha, eu tenho uma proposta para fazer. Aí ele fez uma proposta, da qual nós vamos estar compartilhando daqui a pouquinho. Ele fez essa proposta foi aprovada, melhor do que a gente fazer uma transformação total do planeta, e não custou nada tentar fazer mais uma tentativa, vamos dizer assim, para a recuperação do planeta Terra e de todos aqueles que estavam aqui. Ele veio com um grupo de 144 mil seres, ele veio com um grupo e instaurou o plano dele. Né? Ele instaurou o plano dele. Falou, bom, então, agora eu estou bem alicerçado e a gente vai instaurar esse plano aqui na Terra. E o plano que ele instaurou, na verdade, fazia parte de uma irmandade. Essa irmandade, ele se configurou no planeta através do Polo Norte, né? Que era o lugar mais magnético da Terra, e continua sendo ainda, né? Se a gente não mudar muito o eixo da Terra, a gente vai saber que o norte geográfico ele é diferente do norte magnético, portanto, o magnetismo ainda está na região, ou seja, no alto do planeta. É por ali que entra praticamente toda a energia concentrada no planeta Terra. Né? E isso a gente deve entender que o organismo da Terra ele é um ser vivente, assim como nós somos, né? E todos os reinos são. Mas a Terra também tem um espírito, e o espírito da Terra se chama Gaia. E através desse magnetismo de lá do norte, né? Vamos chamar assim do Polo Norte, né? Que a gente fala Polo Norte, a gente às vezes lembra do Papai Noel, né? Mas não é o caso. Houve uma irradiação de energia ali, que entrou dentro da Terra, foi até o centro da Terra, e essa energia ela foi redistribuída, como se fosse um sistema nervoso que a gente tem no corpo, né? Que vem através da nossa coluna vertebral, e ela acaba se espalhando pela cabeça, pelo nosso tronco e pelos nossos membros. Isso também aconteceu aqui no planeta Terra, né? E isso foi se originar num lugar que nós poderíamos chamar de coluna vertebral do planeta Terra. Bom, qual é essa coluna vertebral do planeta Terra? É justamente a cordilheira do Himalaia. E lá na cordilheira do Himalaia, que é essa coluna vertebral do planeta Terra, é onde foi escolhido para se implantar aquilo que nós vamos chamar aqui, entre aspas, de quartel-general de Sanat Kumara, de todos os seres que vieram com ele e da hierarquia que ele acabou formulando para que o plano dele pudesse ser constituído, pudesse ser implantado e pudesse funcionar. Então, naquela oportunidade que ele veio, que nós estamos falando assim de milhões de anos atrás, a configuração da Terra era outra, né? Não era a mesma que nós temos hoje por fatores climáticos e até de terremotos e de outras temperanças que o planeta foi se transformando através de todos esses milhares de anos. Então, o que aconteceu? Ele escolheu uma ilha. Ele escolheu uma ilha
que essa ilha se chamou de Ilha Branca, a Ilha Branca, aonde então ele configura toda a hierarquia branca, que fazia então parte dessa irmandade transhimalayiana, né, que configurou, vamos dizer assim, o início, né, o start, vamos dizer assim, para as novas coisas que iam acontecer aqui no planeta Terra. Esse lugar na Ilha Branca, na verdade, ele existia fisicamente como, na verdade, uma grande cidade de luz terrena. Como que se chamava essa cidade? Como que se chamava esse lugar, esse palácio, onde administrativamente falando, todas as coisas eram decididas em relação ao planeta Terra, em relação a todos aqueles seres viventes que estavam aqui, não importa o reino a qual eles pertenciam. Este lugar se chamava-se Shambhala, ou Shambhala. Alguns dizem Shambhala e outras pessoas dizem Shambhala. Então, o que acontece? Shambhala ficou sendo um lugar onde as decisões de Sanat Kumara e todos aqueles que vieram com ele faziam parte dessa hierarquia iam tomar todas as decisões. Bom, por que Senhor do Mundo? Por que a palavra Senhor do Mundo? Bom, a palavra Senhor do Mundo é porque tem um significado aonde toda a energia que esse ser tem, ele configura a expansão do que nós precisamos para continuar existindo, para continuar formulando e reagindo ao plano que ele configurou para a Terra. Bom, mas será que um ser tão grande de luz assim tem condições de manter esses eflúvios através de tudo que existe no planeta Terra? Sim. A resposta é sim, porque esse ser, na verdade, ele já passou por todos, vamos assim, os degraus de evolução que um ser poderia experimentar, aqui e fora daqui. Lembrando sempre que o Logos, ele compõe de 7 sistemas estelares. Nós temos o nosso sistema, Sim. o qual nós fazemos parte de Hélios e Vesta. E nós somos legados por um Logos que é o criador de todos os 7. Então, ele tem uma referência do qual, aonde ele veio, que é o planeta Vênus, do qual ele passou por todas as iniciações possíveis e imaginárias para ter a envergadura de falar e propor isso ao Logos planetário. Aí o Logos leva essa informação ao Logos solar, que é o detentor, vamos dizer assim, da planificação das 7 esferas, e foi aprovado. Então ele veio com uma constituição de energia absolutamente incomparável ao que se tinha aqui na Terra e ao que se tinha, vamos dizer assim, em alguns outros planetas do nosso sistema solar, já que ele era de Vênus. Ah, mas a gente tem sondas, a gente tem um monte de telescópio hoje que a gente visualiza se existe vida em outros planetas. Como é que ele veio de Vênus? Nós temos que lembrar que a vida real, ela se constitui em outro plano, que é justamente no plano etéreo, do qual faz parte, vamos dizer assim, do primeiro corpo de evolução do ser humano. Lembrando que nós já falamos sobre isso, que nós temos 4 corpos inferiores: o etéreo, o mental, o emocional e o físico. O físico é o último, porque ele se constitui aqui na matéria, né? E o primeiro é o etéreo, antes de nós termos a comunicação ou a conexão com os outros 3 corpos superiores que nós temos. Muito bem. Eu não sei quantos ainda já estão
aqui com a gente, mas eu gostaria, né, de começar, como já nós formulamos na vez passada, eu gostaria de perguntar para as pessoas que estão nos ouvindo e para elas participarem também daqui desse nosso bate-papo, né? Qual é a maior função do Senhor do mundo para o planeta Terra? Aqui, o pessoal que lê bastante, o pessoal que estuda bastante, né, que é o seu público, que sempre pede bibliografia de tudo, né? Então, eu espero que estudem bastante também, né? Então, eu estou perguntando para eles, qual é a maior função do Senhor do mundo para o planeta Terra? Porque o Senhor do mundo é a função mais alta dentro dessa hierarquia. É como se a gente tivesse o presidente da República, depois viessem os ministérios, viessem os assessores, vem todo aquele pessoal. É uma hierarquia completa, triangular também. Então, a pergunta que eu faço para vocês, qual é a maior função do Senhor do mundo para o planeta Terra? Já responderam aqui ascensão. Ascensão. Alguém mais respondeu alguma coisa? Não, por enquanto é só isso que eu li. Olá, família Pax. Qual é a maior função do Senhor do mundo para o planeta Terra? Quem quer responder, please? Vocês todos Bom, que estão conosco. eu acho que já demos o tempo necessário, né? Se as pessoas não responderam, é porque elas não têm o conhecimento. A maior função do Senhor do mundo, e eu já disse isso um pouco no nosso início, mas eu acredito que as pessoas não prestaram atenção ou não fizeram um link com o que eu disse, e a gente sempre tem que prestar atenção, né? Quando alguém está falando, para entender exatamente do que se fala, né? Se a maior função e o propósito divino da vinda de Sanat Kumara como Senhor do mundo foi para essa terra através da implantação de um plano que ele criou, que ele formulou, que ele apresentou para o Logos planetário e depois para o Logos solar, e isso foi aprovado, é porque ele tinha uma luz extraordinária como referência para que implantasse o plano que ele criou. E eu falei que ele iria fazer isso para todos os reinos que estivessem aqui. Bom, quando a gente fala isso, nós estamos falando da luz própria, que é vamos dizer assim, o ser, ele dispõe para um plano dessa natureza diante de um planeta, onde ele está inferiorizado e ele não consegue a sua ascensão, e ele não consegue a sua iluminação. Quem pode conseguir isso é só um outro ser iluminado, é um Buda. Então, através do coração de Sanat Kumara, através do seu corpo causal e da sua presença divina, ele irradia diuturnamente a sua luz para todos os focos de luz que existem no planeta Terra, para qualquer ser que tenha energia, ou seja, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal e no reino angélico, porque eles também estão aqui. Então, a energia pura do seu próprio coração é que alimenta todos os seres que têm uma determinada energia no planeta Terra. Essa é a maior função do Senhor do mundo. E ele faz isso através do seu corpo causal e da sua presença divina, através do seu coração. Ele irradia, então, toda essa energia vibratória, mantendo ela nessa unidade, nessa frequência e nessa vibração, sem um único percalço. Entendi. Agora, imaginemos nós, que estamos aqui e que deveríamos, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, na tentativa de manter uma frequência e uma vibração alta, sem que ela caia um segundo sequer. Eu acho que a gente faz o contrário.
A gente não consegue manter uma frequência e uma vibração sequer por um segundo, ela vibrando em unissono nessa unidade. Coisa que o Senhor do mundo faz diuturnamente, sem que isso tenha um balanço sequer nessa frequência, ou nessa onda vibratória. Então, a concentração e permear essa energia dentro do nosso quadro de tempo e de espaço, que é de 24 horas, né, durante 365 dias, ou 366 quando é bissexto, sem isso ter uma alteração de frequência ou de vibração, é ser um alto ser de luz que nós temos aqui no nosso planeta, vibrando por todos nós. Então, a nossa reverência a esse ser de luz, ela tem que ser de um amor incondicional que nós não atingimos ainda e que esse ser de luz conseguiu atingir. Nós temos que lembrar também que tudo isso ele tem etapas, tudo isso tem ciclos, né? E nesses ciclos nós devemos entender que a Terra foi evoluindo e os seres que aqui estavam foram conseguindo entender através dos sons, através da música, através das cores, através das artes, através da cultura, através de símbolos, através da dança, através de vários outros mecanismos, de contos, de histórias, foi vendo que nós não éramos apenas carne. E alguns véus foram caindo. Sim. E cada vez que esse véu cai, uma ascendência maior do planeta, ele ressurge com uma esperança de que a humanidade ela ressurja como um todo, como sendo única, una aquele que é o nosso Criador, vamos dizer assim, do Logos solar, né? Os nossos pais criadores. Dentro disso, a coisa foi seguindo um patamar tão alto que dentro dessa hierarquia que foi formalizada, do qual ele era a mais alta patente, foi criada, então, uma hierarquia debaixo dele. E debaixo dele nós tínhamos um conselho, depois nós tínhamos os elementos, os seres que cuidavam da própria planificação de colocar em prática, em ação, aquilo que ele tinha criado. Sim. Então, nós temos ali um conselho que nós podemos chamar que dentro de um triângulo são as três coroas, que, na verdade, seriam os três assessores mais próximos dele, que seriam os Manus, né, que vieram com ele. Depois nós teríamos um instrutor do qual esse conselho e o próprio Senhor do mundo passaria as informações e as ações que deveria ser tomada pelo instrutor. O instrutor, então, ele derramaria essas instruções e como isso deveria entrar em ação para os atributos e, na verdade, para os aspectos que são oriundos dos três Manus e que fazem parte do Senhor do mundo. Porque através dele é que foi configurado o plano para a Terra ser iluminada e ascensionada e ela ter um lugar de assento na Confederação Intergaláctica. Esse é o plano divino para o nosso planeta Terra. Sendo que se a Terra entender isso, que isso é bom para ela e isso é bom para todos aqueles a quem ela acolhe, todo mundo sobe mais um degrau nessa evolução, até que todos ascendam, né? Então, diante disso, nós teríamos, né, o Senhor do mundo, o Conselho, o Instrutor do mundo
e depois os aspectos e depois os atributos. E dentro dessa planificação, que também está dentro de um triângulo, isso evolui como um todo para o planeta Terra e o espírito Gaia. Uma vez compreendido isso, nós temos que entender que os seres foram evoluindo dentro do nosso querido e amado planeta Terra. E os véus foram caindo. E conforme os véus foram caindo dentro do nosso planeta, aqueles que vieram com ele foram sendo dispensados e voltando para o seu lugar de origem, que era o planeta Vênus. E aqueles aonde os véus estavam caindo e recobrando a sua consciência da real importância e existência de um plano maior, iam assumindo determinadas funções daqueles que vieram com Sanat Kumara. E isso foi acontecendo paulatinamente através dos milhões de anos que eles ficaram aqui. Através das civilizações egípcias, através das civilizações gregas, através do iluminismo, da renascença, e foi acontecendo isso. E isso foi dando, vamos dizer assim, um patamar evolutivo para o pessoal da própria Terra, que foi ascendendo a esses lugares que eram, vamos dizer assim, compostos por esses seres de luz que vieram de Vênus junto com Sanat Kumara. E todos foram voltando. E todos foram voltando. À medida que só ficou ele. Só ficou ele. E a despedida dele se deu justamente por um elemento que foi galgando todas as posições até chegar próximo à posição dele e ele achar que naturalmente o plano divino que ele tinha formulado para o Logos planetário e para o Logos solar tinha dado certo. E que estava na hora daqueles que faziam parte ou que teriam vindo de outros lugares para esse planeta, para ajudar o planeta, assumiriam outras posições da qual o pessoal dele tinha sido investido e que naturalmente iria voltar para outro plano. Ia voltar para o mundo do qual eles vieram. Bom, quando isso aconteceu? É a minha próxima pergunta para o seu público. Quando Sanat Kumara deixou a Terra e foi embora, deixando para o primeiro ser aonde o véu caiu definitivamente e subiu todos os degraus até ficar no penúltimo degrau e ascender o lugar de Sanat Kumara aqui na Terra. Quando isso aconteceu? Essa é a minha pergunta. Olá, família Pax. Quando foi que isso aconteceu? Quando é que Sanat Kumara retornou para Vênus e o primeiro ser ascensionou aqui na Terra? O primeiro ser se iluminou aqui na Terra também seria o... Se iluminou, yes. Alguém falou alguma coisa? Escreveram quando Buda se iluminou. Buda se iluminou. Mas eu já falei que Buda é o ser iluminado. Buda, o significado da palavra Buda é iluminado. Estão perguntando quando Jesus vira Cristo. Bom, esquece. Buda. O pessoal está sintonizado numa outra frequência, numa outra vibração, ou não se adianta mais da bibliografia, porque o pessoal não estuda. Tá bom. O pessoal não estuda. Vejam bem, nós falamos, a semana passada, nós falamos muito a respeito do Mestre Saint Germain. Que o Mestre Saint Germain começou a era dele a partir do dia 1º de maio, quando ele foi entronado, de 1954. E que a ascensão dele foi feita em 1º de maio de 1684. Mas que a iluminação dele se deu consciencial na encarnação de Merlin,
por volta de 522 a 552. Bom, se estão falando que Buda é Gautama, o Siddhartha, eu reconheço que essa é a verdade. Porque o primeiro ser iluminado no planeta Terra a ter essa ascensão e ter o direito de ocupar esse lugar foi mestre Gautama, o Buda, Gautama, o iluminado. Então, Buda significa iluminado. Gautama é um ser que nasceu aqui no planeta Terra, na Índia, teve todo um desenvolvimento, né, ascensional, né, até chegar em outras instâncias. Então, ele passou a ser o Chohan do segundo raio, depois ele passou a ser instrutor do mundo, depois ele passou a ser conselheiro de Sanat Kumara, que é o Senhor do mundo. O próximo passo dele só poderia ser Senhor do mundo. Então, Gautama pega o boné, né, arruma a cadeirinha para o Gautama e fala, olha, estou indo embora. Agora, tudo que você aprendeu e sabe e que eu desenvolvi até hoje, você vai ter que desenvolver. Você vai ter que fazer o que eu fazia. Para eu voltar para onde eu tenho que voltar ou receber novas funções dentro do Logos planetário ou dentro do Logos solar. Eu vou cumprir as minhas missões em outros lugares, porque aquilo que eu idealizei, aquele plano que eu planifiquei, que eu projetei e coloquei em ação, me parece que deu certo por você estar aqui nesse lugar onde você está agora. Sim. Agora depende de você dar continuidade disso ou não, ou a terra cair. Mais uma vez, mas não cairá sobre as minhas mãos, sobre o meu cetro, sobre a minha coroa, sobre o meu manto, sobre a minha espada, cairá sobre o seu mandato. A pergunta que eu fiz é quando isso aconteceu? E, pelo jeito, as pessoas não souberam responder. Sim. E eu conto para vocês que isso se deu depois da entronação do Mestre Saint Germain. Vejam vocês que loucura! Como o plano espiritual atua. Isso aconteceu no dia 1º de janeiro de 1956. Depois da entronação, 2 anos depois da entronação do Mestre Saint Germain. Quer dizer, quando Buda ascende e se senta no lugar de Sanat Kumara, já tem toda a parte da estrutura abaixo dele formada, sem que ele tenha que ter a preocupação de reestruturá-la. Ou seja, Sanat Kumara deixa tudo pronto para o Gautama, o Buda, que se torna, então, a partir de 1º de janeiro de 1956, o Senhor do mundo. Ok? Bom, uma vez que Gautama se torna Senhor do mundo, ele mantém a mesma vibração. Mas a cadeia tem que ser mudada. Porque no momento que ele assume o Senhor do mundo, e ele fazia parte do conselho, o conselho tem que ser mudado. Aquele que estava como instrutor do mundo tem que ser mudado. Aqueles que estavam como Chohan do segundo raio tem que ser mudado. Por quê? Porque a Terra, ela pertence, através da criação do Logos solar, ao segundo raio. Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Essas são as características do segundo raio. Repito, essas são as características do segundo raio. Ok? Então, ele muda a estrutura. E muda a estrutura de que jeito? Quem estava embaixo sobe para o segundo lugar, quem está no segundo lugar passa para o terceiro lugar, e terceiro lugar vai para o posto principal. É assim que funciona, e não o inverso. Porque senão nós teríamos que falar que o primeiro passo é o corpo material,
e o corpo material nós sabemos que é o último. Então, nós sempre seguimos no valor inverso, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E não o contrário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bom, uma vez feito isso, quem assume o lugar dele no conselho do Gautama Buda é, na verdade, Lord Maitreya, que era um instrutor do mundo. Lord Maitreya era um instrutor do mundo. Então, ele assume o lugar do Gautama no conselho. Então, o primeiro raio de característica, que é o azul, que é do pai, fica com o nosso querido e amado mestre Vaivasvata. O segundo lugar nesse conselho, do raio dourado, do filho, fica Lord Maitreya, que passa a ser o Cristo cósmico, que era a função de Gautama. E em terceiro, nessa característica, vem o Mahashohan. Bom, o Mahashohan era, na verdade, Aelos. Mas Aelos já tinha sido substituído posteriormente nas mudanças aonde os Chohans estavam fazendo na base, antes da entronação do mestre Saint-Germain. Eu acredito piamente hoje que também o Mahashohan, mestre Paulo Veneziano, saiu dessa cadeira. Saiu dessa cadeira, porque essa cadeira ela não tem a característica do raio rosa, dourado, mas, na verdade, essa característica ela dá os atributos de mais 4 raios. Ela dá atributo do branco, ela dá atributo do verde esmeralda, ela dá o atributo do rubi dourado e ela dá o atributo do violeta. Nós sabemos que o Paulo, mestre Paulo Veneziano, ele vem do raio verde, sim, que é justamente um atributo do raio rosa, da característica do raio rosa. E esses atributos do raio verde, eles são basicamente atributos do conhecimento, da verdade, da cura, da prosperidade, da fartura, das ciências. Então, esses atributos, eles são considerados e permeados até uma parte antes do Gautama assumir. Porque foi em cima desses atributos que Paulo Veneziano desenvolvia como Mahashohan, que permitiu ao Gautama Buda, desde o seu nascimento, ter uma evolução onde os véus foram caindo. Hoje, eu tenho não uma analogia, não um axiologismo, e também não um sexto sentido, mas eu vejo que quem ocupa esse lugar hoje é um outro mestre. Por todas as dispensações que vêm acontecendo no planeta Terra. As dispensações que eu estou falando são feitas através dos canalizadores que aqui ainda estão, nesse momento. Porque em outro momento essas dispensações já foram feitas, elas já foram escritas, elas já estão sedimentadas, né? Como foi feito na época do senhor Guy Ballard, que foi o criador da Fundação AIEB. Mas isso tudo está catalogado, está escrito. E ele já se foi. Ele já tem uma outra função. Mas os que estão aqui agora estão nos informando que essa posição ela foi mudada dentro desse conselho. Né? Assim como lá embaixo também foi mudada. Nós temos agora também como instrutor do mundo 2 instrutores. Assim que Lord Maitreya
Ele vai para o conselho, ele deixa a vaga dele, e imediatamente o Chorã do raio dourado ocupa esse lugar, que era Cutumi, ocupa esse lugar, mas Lorde Maitreya estava sozinho nesse lugar. O eixo do nosso planeta é o raio dourado. O eixo do nosso planeta, a coluna vertebral do planeta, é o raio dourado. A criação vem pelo raio dourado. Lorde Maitreya assume um lugar no conselho, Cutumi assume o lugar do Lorde Maitreya, e embaixo, como Chorã, alguém teria que assumir. Mas qual é a mudança nessa estrutura? A mudança nessa estrutura, que ao assumir Cutumi, o instrutor do mundo, que só tinha uma vaga, de repente abre-se vaga para um outro ser. E esse ser vem de lá do raio rubi dourado. Vem o Mestre Jesus e assume esse lugar ao lado do Mestre Cutumi. E aí a gente começa a coçar as cabeças. Meu Deus do céu, mas peraí, o que aconteceu? Era uma vaga para cada um. Conforme um acende, o outro assume. Conforme o outro acende, o que está embaixo assume. E aí o que vem embaixo assume o lugar do outro. E aquele que não estava aqui é escolhido para assumir o lugar do outro. Quando era para ser escolhido apenas um, como Chorã, como era o lugar de Cutumi, também é escolhido dois. Também é escolhido dois. E foi escolhido o Mestre Lanto e o Mestre Confúcio. E aí a gente fica pensando, qual foi a mudança do plano quando um ser que se iluminou aqui, que se tornou Buda aqui na Terra, filho do planeta Terra, ascende o lugar de Senhor do mundo, faz essa transformação na estrutura, coisa que o Sanat Kumara ficou milhões de anos aqui e que não fez. E logo na sequência, quando Gautama senta na cadeira, é investido como Senhor do mundo e ele fala, estou mudando a estrutura. Como instrutor nós não vamos ter um apenas, vamos ter dois. E lá, como Shohanato, nós não vamos ter um, nós vamos ter dois. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que a envergadura do plano solar dentro do plano planetário para a Terra tem uma envergadura que se sobrepõe à irmandade do Himalaia e à hierarquia ao qual ela está submetida. Porque nós colocamos, junto como instrutor do mundo, nada menos, nada mais daquele que nós chamamos de Filho de Deus. Mostrando que a ascendência dele, na continuidade de como a coisa está indo, ele vai ter uma importância crucial nos próximos, vamos dizer assim, milhões de anos que a Terra vai passar como transformação. Uhum. E a gente vê do outro lado Mahashorato, né, que eu acho que mestre Paulo Veneziano deu o seu lugar, deu a sustentação do raio verde na hora que era necessária para a introdução de Gautama como Senhor do mundo. Ele fez o trabalho dele. E fazendo o trabalho dele, ele vai ter que se ausentar nesse conselho, dando esse lugar para um outro ser, que vai fazer o trabalho dele para que esses dois seres, como escultores do mundo, ascendam de uma forma aonde se pule um degrau. Olha que coisa maluca. Então, o que vai acontecer? Aquele que é instrutor do mundo hoje, automaticamente ele teria que ser um conselheiro. Ele teria que assumir, na verdade, o raio dourado que hoje é do Lorde Maitreya. Lorde Maitreya deveria passar para Senhor do mundo. Mas Lorde Maitreya não pode fazer isso. Ele é o próximo Cristo cósmico. Já foi deflagrado em
todas as dispensações, por todos os canais, e está escrito em todos os livros isso. A sustentação dele como Cristo, fazendo parte do segundo raio, de amor e sabedoria, é fundamental que ele se mantenha nessa posição. Sim. Quem assume, então, o lugar de Mahashonath e que fez e se preparou para assumir esse lugar num determinado momento da história planetária? Quem? Agora tem aquele outro que pregou. Quem? Da escolinha do professor Raimundo, né? Quem foi ele? Quem é ele que está assumindo o Shohanato? Eu pergunto aos universitários. Quem? Quem? Alguém falou? Não, ainda nada. Ninguém. Nem um chupinho. Mas espera um pouco, porque demora um pouco para entrar aqui, ó. Tá travado. É sessão tiroteio, viu? O pessoal pode chutar que eu não tiro ponto. Eu não vejo nada, não, aqui. Ninguém desconfia de quem pode ser? Não. Não? O Zé Márcio chegou agora. Pergunta de novo. Você tem 12 minutos, hein, para terminar. Eu não posso fazer a pergunta de Escreveram novo. Saint Germain. Saint Germain. Quem escreveu? Ah, vamos ver aqui. Começa com M, God. Maura. Nossa. Vai ter que arrumar uma lupa. Não é? Eu tenho aqui do lado. Acontece o seguinte, que a tua camiseta é muito clara. Aqui, ó. Março Mônica Lara. Tá bom. Então diga para ela que ela acertou. Acertou. O nosso Mahashohan planetário da Terra é o Mestre Saint Germain. É, o mestre. Ele assume. Boa. Ele assume o lugar do conselho. Ele assume esse lugar no conselho. O Ricardo Pastor também respondeu Saint Germain. Então, eles estão certos. Ele assume esse lugar no lugar de Paulo Veneziano, mestre Paulo Veneziano, porque ele precisa assumir esse lugar como o novo Mahashonato do planeta Terra. Ele precisa, porque a envergadura dele de Portia é para dar uma sustentação de evolução planetária, né? Ele está na espera do próximo passo evolucional quando o Mestre Jesus ascende uma posição de destaque do planeta Terra, que já foi dito, já foi falado, já foi canalizado e está em vários outros lugares, que é o grande governante do nosso planeta Terra, como sendo filhos do logo solar. Nem do planetário ele é mais, é do solar. Então a gente vê a ascensão do Mestre Jesus galgando por posições com velocidade. Sim. Dentro dessa hierarquia, aonde coloca aquele que já foi o seu pai no passado, né? São José, que já fez parte de uma estrutura evolutiva na época e que já está preparando o próprio caminho para a ascendência de Mestre Jesus na governança do planeta. Isso nos mostra o seguinte, que para que isso aconteça, o Senhor do mundo tem que estar vibrando na mesma frequência, tem que estar com a sua luz automaticamente, sem deixar cair um nívelzinho sequer de pensamento, o diflúvio do seu corpo causal e da sua presença divina, e coloca agora o Mestre Jesus Sananda como sendo, vamos dizer assim, o próximo passo na evolução, o eu superior, o santo ser Cristo. Sim. Que, aliás, em todas as figurinhas que a gente pegar por aí, né,
que existem de estampinhas e outras coisas aí, né? Que tem de pintura, né? Que tem de alguma coisa. Se vocês prestarem atenção, o santo ser crístico é a imagem do Mestre Jesus Sananda que nós fizemos dele aqui. Então, ele é plasmado no santo ser crístico, ele é plasmado dentro do eu superior, como sendo aquele que chancela a travessia de um plano inferior para um plano superior. Sim. Sendo que ele é um dos aspectos agora da presença superior e divina da própria criação do Senhor do mundo, que lá atrás foi Sanat Kumara. Então, a criação do plano, ela é perfeita. Ela é perfeita. E aí nós temos, então, Shambhala, nós temos a hierarquia e nós temos a humanidade. Veja só, nós temos Shambhala, nós temos a hierarquia no meio e nós temos a humanidade, que somos nós. Sim. Que estamos lá embaixo da figurinha. Né? Divina presença eu sou, santo ser crístico, e nós, a humanidade, o ser. Então, essa concepção, ela é perfeita, e ela foi deixada só para ser manifestada. Com a presença do Shuranato planetário, através do Mestre Saint-Germain, as coisas assumem uma outra configuração em termos de velocidade. Haja visto que o ser que assumiu, que foi Siddhartha Gautama, como senhor do mundo, foi 2 anos depois dele, ou seja, tem menos tempo do que o Mestre Saint-Germain entronado como avatar para os próximos 2000 anos, e a velocidade da implementação desses 68 anos do Mestre Saint-Germain, como diria aquele outro personagem, é de uma velocidade impressionante. E é o que ele vai fazer. Então nós ficamos. Vaivasvata, raio azul. Lorde Maitreya, o Cristo cósmico, raio dourado. A parte da estrutura central e da criação desse planeta. Amor, sabedoria. E na característica do Espírito Santo, mas de todas as atividades e de atributos dos outros raios, nós temos o Mahashohanato para o planeta Terra, para os próximos anos, Mestre Saint-Germain. Quem assume o lugar dele lá embaixo no Shohanato? Mestra Mercedes. E ele continua como Portia, a sua alma gêmea, sendo os avatares da Era de Aquários, os próximos 2000 anos, a Idade de Ouro, a Era de Aquários. Ele continua com esse semblante, mas ele faz isso. Ele funde uma coisa agora na outra. Então ele põe uma função sobre a outra. E ele foi formado, ele trabalhou, ele estudou e foi preparado para assumir esse lugar. Então, isso é através do Gautama, o novo senhor do mundo, que divide as aspirações e sempre agora com uma dualidade de funções, ele faz a mesma coisa com Shambhala. Ele faz a mesma coisa com Shambhala. Ele tira Shambhala, vamos dizer assim, como poder central do Himalaia e fala assim, eu quero 2 centros de foco de luz para o planeta Terra. Eu quero um foco de luz aqui, onde já existe, mas eu quero um foco de luz para o Ocidente. E aonde é esse foco de luz no Ocidente? Aonde o foco de luz do Ocidente, ele tem uma planificação e uma envergadura muito maior que todos nós sabemos aqui no Ocidente do raio dourado. Aonde é esse lugar? Essa é a pergunta que eu faço para os universitários agora. Aonde é esse lugar? Aonde é o lugar onde está o raio dourado no Ocidente?
Amanhã, família Pax, eu estou aqui às 5 horas falando sobre paz. Espero vocês, hein? Por enquanto, Já ninguém sabe? escreveu. Não, ninguém escreveu nada ainda. Pelo menos eu não Só consigo, não. pode ser no lugar, Carmen. Não, só Peraí. pode ser no lugar. Cordilheira dos Andes. O que Monte mais? Shasta. Monte o quê? Monte Shasta. Mount Shasta. O que mais? Cordilheira dos Andes. O que Royal mais? Teton. Esse que falou Royal Tento acertou. Em Royal Teton. Royal Tento, perto de Wellington, no dia 18 de abril de 1981, essa parte da energia de Shambhala, aonde a Mãe Divina colocava toda a sua energia através do logo solar, ela é dividida como se fosse a mônada criadora entre dois gêneros, porque isso é um outro patamar, mas em dois gêneros, e a partir de 18 de abril de 1981, então nós temos duas Shambhalas. Uma Shambhala no Oriente, no Himalaia, onde foi criada por Sanat Kumara, desde quando ele veio para o planeta e magnetizou através do Polo Norte, descendo até o centro, e fazendo através da cordilheira do Himalaia isso, e agora através das Rochosas, aonde está justamente a cordilheira que fica Royal Tento e aonde estão concentrados para o Ocidente a envergadura, a incidência do raio dourado aqui no Ocidente. Então ele coloca, vamos dizer assim, não uma chambala igual, mas uma chambalinha, vamos dizer assim, dando a mesma incidência, o mesmo foco para o Ocidente. Então, agora nós temos dois polos em todas as funções. Oi. 2 minutos. O rapaz que falou Royal Teton é o Lucas e fica nos Estados Unidos, para quem perguntou. Bueninho, 2 minutos, amor. Não, 2 minutos, a única coisa que eu posso falar, então, que as pessoas estudem, quem quer saber mais sobre o Senhor do Mundo, né? Ele está sendo uma preparação, né, para aquilo que vai acontecer esse mês, no dia 16 de maio, que é o Festival de Vesak. Então, na próxima semana, nós estaremos falando sobre o Vesak, o Festival do Filho. O Festival do Filho para a humanidade, aqueles que tiverem interesse já podem estudar com anterioridade, para que eu continue fazendo as perguntas e os questionamentos, para que vocês atentem e percebam que todos nós temos uma função e um trabalho aqui no planeta Terra. Um abraço a todos, um bom final de noite de quinta-feira, um início de semana de sexta com muito carinho, muita paz e muito amor, né? Já que amanhã é dia de Vênus, um sábado e um domingo maravilhoso, cercado com toda a sua família, as pessoas a quem vocês amam, e que comecem uma semana iluminada com muita saúde, com muita proteção, né? Com muito trabalho, porque todos nós precisamos hoje em dia. Gratidão pelo convite, Carmen, e até a semana que vem falando sobre Vesak, o Festival do Filho. Excelente. Obrigada, Bueno. Beijo. Gratidão. Namastê, família Pax.